Galera, dessa vez a gente vai falar sobre os interesses românticos, amorosos ali do Okarun. Recentemente no anime a gente sabe que foi apresentado alguns dos primeiros interesses amorosos do Okarun ali, por isso que eu decidi fazer aquela coleta mais a fundo, né, dos interesses amorosos, tudo que surgiu ao longo da história, ao longo do mangá. Eu vou falar pra vocês da história deles e também como se aproximaram, como se apaixonaram pelo Okarun, entre outros detalhes. Então aproveita que dá tempo de você ir ali pegar aquela tua pipoquinha, caprichar no likezão pra fortalecer e vem comigo, mano. Senta, se acomoda e bora pra acompanhar tudinho. Sei que isso aí você não vai querer perder não. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, eu não vou enrolar vocês em mais nada. Pra gente começar, a gente vai direto pra uma que apareceu recente, que é a Aira. Vamos começar falando sobre quem ela é. A Aira já era uma menina muito popular. Por causa disso, usava a influência que ela tinha no meio dos garotos ali a seu favor. E quando ela conheceu o Okarun, que foi por acaso, né, eles acabaram se esbarrando e ela considerou ele só aquele garotinho típico que ela poderia manipular como quisesse. Só que as coisas não saíram como ela esperava, não, porque acontece que a Ayase chegou lá e percebeu o que estava acontecendo e reagiu usando os poderes dela, algo que a Aira conseguiu ver quando tocou numa das esferas ali na bola do Okarun. Nesse momento, quando ela viu a Aira, ela acreditou que o Okarun estava sendo manipulado por algum tipo de demônio e começou a espalhar alguns rumores pela escola falando besteira, que eles estavam fazendo coisas impróprias. Ela até tentou exorcizar ele para poder se livrar desse suposto demônio, só que no meio de toda essa confusão, o espírito de uma mulher acrobata que a gente viu lá apareceu, causando aquele problema todo com ela, e a Momo e o Okarun ajudaram a Aira, salvando ela daquela situação. Foi aí então que ela começou a se interessar pelo Okarun, achando que ele era o responsável por proteger ela naquela batalha. Mesmo que ela não entendesse muito bem sobre os sentimentos amorosos, ela decidiu investigar o que ela estava sentindo, porque ela não conseguia parar de pensar no Okarun a nenhum momento. E esse interesse acabou levando ela a se declarar e tentar beijar ele, achando que era assim que um casal se comportava, ou pelo menos é isso que ela leu sobre o assunto, né? Infelizmente as coisas não saíram como esperava, já que o Okarun claramente não tinha interesse romântico por ela e tentou até parar ela, percebendo que ele não queria essa aproximação aí e tudo mais. E apesar disso, a Aira continuou sempre se lembrando dos sentimentos que tinha por ele e ainda se apaixonando, né? Ela ficou apaixonada. Com o tempo ela amadureceu, percebeu os seus próprios erros e numa batalha contra um outro personagem da escola, a Aira se deu conta também de que a pessoa a quem chamava de demônio não era realmente uma pessoa má. Na verdade, ela decidiu corrigir as ações, declarando publicamente para todos os colegas que ela tinha espalhado os rumores falsos sobre a Ayase e o Okarun, né, a Momo, os dois ali. E eles, na verdade, não eram nada do que aquilo que ela tinha falado, não tinham feito nada e tudo mais. E esse ato fez com que ela se tornasse uma nova aliada do grupo principal. Mesmo que os seus sentimentos pelo Okarun pareçam superficiais no início, sim, ela se apaixonou porque ele salvou e tudo mais, aos poucos, conforme eles foram se conhecendo melhor, isso se tornou mais genuíno. Mesmo que a Aira não seja muito boa em expressar o seu amor corretamente, frequentemente é invasiva, ela tenta se declarar abertamente, só que não sabe como ela vai abordar o Okarun de forma adequada, né? Talvez até você se pergunte por que eu coloquei a Aira aqui no início, enfim, tecnicamente foi porque outras pessoas deram um primeiro passo romântico, digamos assim, né? Chegaram até a beijar o Okarun, enquanto a Aira não chegou nesse ponto de intimidade. Porém, eu fiz isso porque a Aira foi a primeira a aparecer e pra mim ela demonstra o interesse mais genuíno possível no Okarun, porque teve mais tempo pra conhecer ele. Já entrando em outro lugar, na Bamora, né, que é uma outra personagem, por outro lado, ela busca um casamento com uma missão de literalmente ter alguém forte, alguém que possa ter seus descendentes, né, e a gente vê bastante isso daí em várias histórias de anime. Então os seus sentimentos não são totalmente autênticos, mas tudo bem. Vamos entrar agora mais a fundo nela. Ela é uma das personagens mais interessantes que aparecem, porque o encontro com o Okarun, né, da Bamora, foi literalmente uma dúvida que ficou marcada ali no início de grandes expectativas. Bom, falando sobre quem ela é, Bamora é uma alienígena do planeta Sumério, né, que foi destruído por uma invasão alienígena lá, só que o povo do planeta dela conseguiu salvar ela junto com a sua avó. E nos últimos momentos de vida, a sua avó disse que desejava que a Bamora experimentasse o amor, e quem sabe talvez ela se casasse. Ela confiou a Bamora a tarefa de encontrar alguém forte o suficiente com que ela pudesse ter filhos que sejam fortes também, para que a sua neta pudesse ser feliz. E aí ela foi pra Terra. A Bamora começou a procurar por alguém forte naquele lugar, como a avó dela tinha falado. E apesar de ir em frente, né, ver animais locais e tal, ela não encontrou ninguém à altura do seu poder. Até
que ela cruzou o caminho do nosso prota especial ali, o Okarun, meu amigo. Ela ficou muito interessada nele porque ela percebeu que ele era forte e talvez pudesse ser a pessoa que estava procurando, apesar de não ser a pessoa mais forte desse mundo, né? Só que houve uma barreira de comunicação, porque a língua da Bamora era completamente diferente da língua falada na Terra. Como ela não conseguiu se explicar, eles acabaram entrando numa luta um com o outro. Durante essa batalha, o traje acabou quebrando dela e a Bamora atacou os protagonistas ali sem cessar até ser capturada. Quando finalmente eles conseguiram ali libertar ela do traje e tal, ela acordou, aí ela fez algo inesperado. Ela olhou os casais na Terra. A Bamora começou a entender que eles demonstravam amor com beijos e não com luta. Assim, quando ela enfrentou o Okarun, a pessoa que ela considerava mais forte, ela simplesmente beijou o Okarun e todo mundo ficou espantado. Inicialmente até o Okarun não sabia o que esse beijo significava, especialmente vindo de alguém de outro planeta, pô. Cada um fala de um jeito. Talvez ele esperasse que essa parada aí não tivesse o mesmo significado da Terra. E mais tarde, ao se comunicar com ela através de um tradutor e tal, eles descobriram que a Bamora, na verdade, ela estava pretendendo se casar com ele, chamando ele de garoto poderoso, pedindo a sua mão em casamento, né? Tudo muito contraditório. De certa forma, galera, o interesse da Bamora pelo Okarun, ele não surgiu de um amor verdadeiro, mas uma missão dada da avó. Tecnicamente, não dá pra se dizer, né? Poderia ter sido um candidato a romance? Poderia. Só que acaba que no final das contas ela percebeu que, infelizmente, não era uma coisa genuína, não era um negócio que era pra ser, entendeu? Então ficaria meio nada a ver, eu acho, na minha opinião, o Okarun terminar com ela ou algo do tipo, né? Só que aos poucos, com a interação ali com os outros personagens, ela foi entendendo melhor os seus próprios sentimentos e aprendendo a se comunicar com as outras pessoas. No início, a Bamora, ela não tinha ideia do que era amor, romance, né, entre um homem e uma mulher, já que ela cresceu cercada só de mulheres e estava só seguindo o desejo da sua avó. Hoje mesmo, ela ainda sente um carinho pelo Okarun, não é mais tão direta com ele, né? Porque entende que ela precisa continuar explorando o mundo humano para que ela consiga se interessar ali por outras coisas ao seu redor, mas por outro lado o Okarun nunca demonstrou um interesse pela Bamora, pelo menos não de uma forma romântica, tá? Por isso ficamos por aí. Agora nós chegamos à próxima, que seria a presidente do Conselho Estudantil, Rin Sawaki, cara, que é uma das últimas, né, um dos últimos interesses românticos do Okarun. Apesar de aparecer desde o capítulo 64 do mangá, a importância real dela começa no capítulo 123. O primeiro encontro dela com o Okarun acontece por quê? Porque ele estava interagindo com a Ayase, com algumas intenções ali entre eles e tal, normal, intensas, né? Cara, acabou que a presidente do Conselho Estudantil, que também era presidente de classe, acabou interpretando o relacionamento deles de uma forma equivocada. Ela achou que a Ayase estava incomodando o Okarun e, por se sentir meio culpada por não conseguir apoiar ele antes, finalmente ela reuniu coragem, foi lá pra separar os dois e tudo mais. Mas infelizmente a gente sabe que a situação não era bem assim. A Ayase, na verdade, ela é um personagem que ela curiosamente acabou não gostando muito da presidente, justamente porque ela percebeu que ela estava tendo um interesse ali no Okarun, né, de uma forma interessante, e a gente vê a verdadeira importância da presidente surgindo, como eu já tinha mencionado lá no capítulo 123, onde a gente descobre o motivo do interesse dela no Okarun. Ela encontrou uma dessas esferas, das bolas do Okarun, né, e começou a ver espíritos ao redor, o que fez ela ver o Okarun de uma forma espiritual. Isso levou a acreditar que ele era um vampiro. E daí, meu amigo, como assim? A imaginação dela começou a criar situações intensas, onde o Okarun poderia ser capaz de fazer várias coisas. Na cabeça dela, ela começou a visualizar um romance tipo Crepúsculo, brother. Tá ligado? Não era assim. Coisas intensas. Ela chegou a imaginar o Okarun levando ela para um castelo abandonado, amarrando ela, tirando a sua liberdade, usando ela como se fosse um brinquedo, botando todos os tipos de tortura ali em cima dela, da qual ela não conseguiria escapar. Cada um tem os seus fetiches malucos, né? Esse era o dela. E assim, era uma fantasia fora do comum. Claramente o fruto da imaginação bastante ativa dela. De qualquer forma, essa razão ali pela qual ela acabou desenvolvendo algum interesse por ele, e acabou que esse interesse não era exatamente um interesse genuíno também, já que surgiu mais pela aparência incomum do Okarun, né, que por um sentimento real dele. Quando ela finalmente descobriu que ele não era um vampiro, esse tipo de fascínio que ela tinha começou a desaparecer. E esse arco aí do personagem, né, que ela descobriu tudo, acabou que ela começou a ser assombrada por um espírito do qual os nossos protagonistas salvaram ela, e depois desses eventos, ela não demonstrou mais interesse, né, amoroso pelo Okarun, já que o interesse inicial dela era exclusivamente a suposição de que ele era um vampiro. Mesmo que ela continuasse interagindo com os nossos protagonistas aí, não tem nenhum tipo de envolvimento amoroso com o Okarun. De qualquer forma, seguindo a análise aqui, nós temos no par romântico no chip mais brabo de todos, o mais canônico, que é o Okarun e a Momo.
Pois é, Momo é a protagonista principal feminina, né? Mesmo que não precise de uma apresentação, ela é interessante a gente explorar como o Okarun desenvolve os sentimentos ali por ela ao longo do tempo. Galera, no início, a Momo é literalmente a primeira amiga, a primeira pessoa que realmente se importou com o Okarun. Ela defendia ele daqueles que incomodaram ele. E isso foi algo que tocou o Okarun, cara. Não que ele tenha se apaixonado por ela imediatamente, só que a ideia de não querer perder ela fez com que ele se aproximasse cada vez mais dela. Ele encontrou uma chance de ter uma amizade verdadeira e não hesitou em aproveitar isso. Esse sentimento de amizade persistiu inclusive por um bom tempo. No início, o que o Okarun sentia pela Momo era só uma conexão de amizade profunda, uma das mais importantes pessoas da vida dele. E cara, essa era a primeira pessoa com quem ele poderia falar sobre as coisas que realmente interessavam ele era aberto, como os alienígenas ou os fantasmas agora, né? No entanto, isso acabou começando a mudar quando um garoto, numa conversa casual, mencionou o quanto a Momo era bonita. Ele defendeu, né, a Momo. O Okarun nunca tinha pensado na Momo dessa forma. Primeiro, ele começou a falar uns boatos ali que tinham sido espalhados pela área, e aí o Okarun ficou bolado, né? E, porra, segurou o cara no alto e tal. Mas aí ele começou a pensar nela não só como amiga. Ele tava meio que preocupado demais, né, com o fato dela ser amiga dele, pra pensar nela como uma garota bonita. Só que depois dessa conversa ele não conseguiu evitar de pensar o quanto realmente ela é linda, despertando o interesse genuíno dele por ela, entendeu? Um outro momento importante também que demonstra esse interesse do Okarun pela Momo é quando ele vê numa situação desconfortável lá com a Aira. Num capítulo em que a Aira tentou beijar ele, lembra? O Okarun ele se esquivou, só que a Momo acabou vendo essa cena. E esse evento criou um mal entendido entre eles e foi o primeiro conflito, né? A primeira briga que eles tiveram. E em vez de fugir, o Okarun tentou explicar a situação, mostrando o quanto ele valorizava o que a Momo pensava e o que importava profundamente com a sua opinião. No início, cara, isso deixou a Momo nervosa, só que mais tarde os dois se acalmaram e decidiram ouvir que um ou outro ali tinha demonstrado e estavam dispostos a conversar e falar sobre seus sentimentos. Esse tipo de situação até se repetiu algumas vezes, porque ocasionalmente eles tinham algumas pequenas brigas, mas ainda assim eles sempre conseguiram resolver tudo, mostrando o quanto realmente eles se amavam e confiavam um no outro. Mesmo que agora o Okarun já tenha desenvolvido sentimentos pela Momo, ele ainda parece relutar um pouquinho e aceitar completamente esses sentimentos. Ele reconhece que ela é importante para ele se sente atraído por ela, só que ele não sabe o motivo disso. E esse sentimento começou a se classificar apenas com a chegada do Didi. Aí, cara, esse cara foi literalmente o primeiro amor da Momo, o que despertou um senso mais claro no Okarun de quanto ele realmente queria estar com ela, não só como amigo, mas como algo a mais. A situação fez com que o Okarun começasse a refletir sobre como ele se sentia com relação a Momo e vendo ela com outro garoto. Ele ficou triste em pensar como seria doloroso para ele se ela começasse a se afastar dele, porque ele começava a valorizar ela há muito tempo, né? O tempo que ele passava com ela e tudo mais. Só que agora ele percebeu o quanto doeria se ela decidisse ir embora. E é aquilo, né? Ciúminho. Ele não queria que ela ficasse com outra pessoa. Essa possibilidade deixou ele agindo impulsivamente. E ele sempre protegia ela sem hesitar. Não só para ser uma amiga importante, né? Mas também porque ele tinha sentimentos que vão além de amizade. Quando eles visitaram lá a casa do Didi, as intenções entre o Didi e a Momo começaram a despertar ciúmes no Okarun. A tensão só aumentou quando o Didi começou a questionar se o Okarun gostava da Momo e falou sobre as qualidades que ele apreciava nela. Essa situação levou o Okarun a, externalizar os seus sentimentos e falar isso tudo em voz alta, reconhecendo que ele realmente gosta da Momo em diversos aspectos. Ele até se tornaria um pouco competitivo com o Didi ali, né? Como se quisesse provar que a Momo preferia ele do que o Didi, entendeu? A situação até avançou a um ponto que os dois trocaram um beijo, e aí ficou mais evidente ainda que isso fez o Okarun se tornar uma pessoa muito mais feliz. Ele percebeu que os seus sentimentos são reais e o quão contente ele ficaria se a Momo tivesse um interesse também nele. Só que uma nova ameaça surgiu, foi a aparição de um inimigo perigoso. Durante essa batalha, o Okarun acabou sendo gravemente ferido e entrando em coma, o que deixou todo mundo preocupado pra caramba, incluindo a Momo. Mas apesar da preocupação, eles não tinham tempo para descansar e eles acabam sendo forçados a enfrentar alienígenas. E a Momo, ainda angustiada com o estado do Okarun, decidiu não esconder mais os seus sentimentos, de deixar uma comida preparada com um bilhete dizendo "eu quero você", para que ele leia isso aí quando ele acordasse, entendeu? E aí quando a batalha termina e o Okarun se recupera, ele lê o bilhete, só que ele fica confuso sobre o significado da mensagem da Momo. Ele não sabe se "eu quero você" significa no relação de amigo, com carinho, ou se ela realmente gosta dele romanticamente. E aí esse dilema acaba criando uma confusão especial, né? Porque é normal em shounen ter esse tipo de situação. Ele até relembra alguns lugares onde a Momo disse palavras parecidas
oferecidas pro Didi de uma forma mais banal, sem significar um interesse romântico. Então, a insegurança do Okarun sobre os reais sentimentos, né, todos os sentidos da palavra da Momo ali, faz ele começar a se perguntar o que ele deve fazer. Levo a sério ou não levo a sério essa parada, entendeu? Pra ele, o bilhete poderia ter sido só um gesto de encorajamento, né, enquanto ele estava se recuperando ali. Só que, galera, essa indefinição deixa a relação dos dois num clima de tensão. Por um lado, a Momo começa a acreditar que o Okarun esteja ignorando os seus sentimentos, ou que ele realmente não sinta o mesmo por ela, o que acaba até perturbando ela profundamente. E por outro lado, o Okarun pensa que as palavras são literalmente num contexto de amizade e tenta não exagerar sobre essa questão de relacionamento. E no próximo arco, as coisas tomam um rumo inesperado. A Momo fica presa numa relíquia que transporta ela para um mundo de fantasia, onde ela precisa participar de um jogo para escapar lá daquela carta do conto de fadas. Pois é, por um momento os companheiros começam a se mobilizar para resgatar ela e o Okarun, ciente da situação, faz tudo o que ele pode para tirar ela daquele lugar esquisito. Durante o resgate, o Okarun acaba entrando na relíquia com a intenção de salvar a Momo e infelizmente ele consome um dos objetos que ele encontrou lá nesse mundo de relíquia, que deixa ele preso ali também. Antes deles ficarem completamente isolados, ele decide declarar os seus sentimentos para ela, percebendo que realmente faria qualquer coisa para salvar ela. E depois de todo esse tempo separados, enfrentando possibilidade de perder ela, cara, ele se dá conta de que ele não podia continuar mentindo ou escondendo o que ele sentia. Para a surpresa do Okarun, a Momo corresponde a esses sentimentos. Infelizmente, as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque mesmo que eles tenham conseguido se salvar e retirar a Momo de dentro da relíquia, ela permanece numa forma, tipo, miniaturizada, entendeu? Que é um efeito colateral, que ela fica pequenininha. Os dois conversam sobre essa situação e decidem que eles vão discutir melhor sobre os seus sentimentos quando ela recuperar o seu tamanho normal. E ao contrário de todas as outras interações que eles já tiveram ao longo do tempo, agora é mais do que evidente que os sentimentos entre Momo e Okarun são mútuos, e essa confissão marca o início do relacionamento mais sério entre os dois. Apesar da existência de outros pretendentes também e interesses amorosos, o Okarun é claramente o parceiro oficial da Momo, isso desde o início, galera. E é interessante a gente ver o desenvolvimento de cada personagem, principalmente o desenvolvimento desses dois aí, é muito bacana de acompanhar. Eu queria saber também o que você acha, se você gostou ou acha que ele poderia ter ficado com outro pretendente, com outra garota. Comenta aí, deixa aí pra gente trocar mais ideia e a gente vai se falando por aqui. Não esquece, se você quiser saber mais coisas sobre Dandadan, além dessas coisas que a gente já comentou aqui, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Toda semana tá saindo coisa nova, tem vídeo novo e tem muito mais coisa pra gente trocar ideia. Quando isso for tudo oficializado, depois que a Momo sair da miniatura, a gente volta aqui pra poder conversar mais sobre isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!